Shalom, meus amados. Houve um questionamento aí de um indivíduo dizendo, que não devemos guardar o sábado. Bom, vamos lá. Essa interpretação de guarda do sábado, ela tem que ser muito bem analisada, muito bem analisada, porque Cristo e os apóstolos deixaram claro, quando os apóstolos saem pelo milharal colhendo espigas e começam a comer, fica muito claro que para se manter você pode trabalhar, você pode colher, você pode ter algum tipo de atividade, certo? E que no sábado você tem que fazer o bem. Eles têm Cristo como um transgressor da lei, por quê? Por conta desse episódio e porque Cristo falou que ele era Senhor do sábado. O que isso significa? Que o Filho do Homem tem que administrar o sábado. Você tem que saber administrar o sábado. Como você vai utilizar? Você tem que torná-lo útil. Se você quiser se consagrar a Deus, nenhuma atividade que você for fazer com a consciência vai interferir nisso. Certo? Não vai interferir. Mas isso aí é um assunto para cada um que vê a maneira como que vai guardar o sábado ou não. O que não se pode fazer é guardar o domingo. Como diz em inglês, o domingo, Sunday, dia do sol, em referência ao Deus Sol, o Deus Mitra, venerado pelos romanos, cuja a festividade acontece até os dias de hoje, no hemisfério norte, no inverno, no hemisfério, é isso mesmo, no hemisfério norte no inverno, no hemisfério sul no verão, que acontece aí do dia 24 para o dia 25, que é o Natal, que atribuem como sendo a data do nascimento de Cristo, que é uma heresia. Cristo nasceu em 15 de outubro, que era a festa dos tabernáculos, mas temos pregações aí que explicam isso também, tá? Você pode encontrar essas informações no meu canal no YouTube, TV em Verdade Vos Digo, ou me chama aqui que eu explico para vocês detalhadamente, beleza? Mas enfim, qual é o dia que os mandamentos de Deus pedem para que haja guarda? É o sábado, não o domingo. Aí eles dizem, não, é porque Cristo ressuscitou no domingo. Mentira. Cristo ele foi sepultado às vésperas do grande sábado. A palavra Shabá em hebraico, ela tanto se refere à data comemorativa como ao sétimo dia, que é o sábado. Daí que vem a confusão dos incautos, dos indoutos. Cristo foi colocado às vésperas do grande sábado, que era o feriado da Pessa, da Páscoa, certo? Que era de terça para quarta. Quarta seria o feriado. Então você conta de quarta para quinta, primeiro dia. Quinta para sexta, segundo dia. Sexta para sábado, no final do dia, como foi o sepultamento dele no final da terça. Dão 3 dias e 3 noites exatamente. Exatamente. Ok? Então Cristo não foi colocado no sepulcro de sexta para sábado e ressuscitado no domingo, como eles dizem, porque daria menos de 48 horas, e a profecia diz que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os hereges, se utilizando dessa visão, dizem, isso por costume dos católicos, porque Constantino era pagão e ele venerava Deus Mitra, Deus Sol, daí ele mudou, teve como, por esse motivo dessa heresia, como sacro, como sagrado o domingo, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor é o sábado, porque é esse que é o dia do mandamento, não é o domingo. Isso é heresia até pela conta de dias, que não bate com a profecia dita pelo profeta e confirmada pelo Messias, 3 dias e 3 noites, como Jonatas ficou no ventre do grande peixe, certo? Então o Messias ele foi colocado de terça para quarta. A quarta era o feriado da Pessa, que era o grande sábado. Aí você conta, vamos lá, quarta para quinta, primeiro dia, quinta para sexta, segundo dia, sexta para sábado, terceiro dia, finalzinho, no sábado, como foi no final da terça, ele ressuscita. Vocês entenderam? Então, dariam aí 72 horas, 3 dias e 3 noites exatamente. Se ele houvesse ressuscitado no domingo, porque não tem nenhum texto que diz isso na Bíblia, pelo contrário, diz no final no sábado, quando elas foram domingo de manhã ele já tinha ressuscitado. Lembrando que o dia do judeu começa na noite, no pôr do sol,
Então vamos dizer aí para ficar mais fácil, 6 horas da noite começa o dia deles. Então Cristo ressuscitou antes das 18 horas, só para você ter uma ideia de como é, tá? Mas depende aí do horário, tem lugares que escurecem mais cedo, mais tarde. Os judeus eles acompanhavam o pôr do sol para a contagem de dias, tá? Diferente da gente aqui que leva exatamente cronometrado aí os dias como no relógio, que está dando problema, que está dando atraso, né? Tá adiantando os dias estão ficando mais curtos por conta desse erro aí. O calendário judaico ele é lunar e esse solar foi criado pelos pagãos lá de Roma, tá? Então é só para vocês entenderem como é que funciona. Pagões não, né? Pagãos. Desculpa aí pelo erro de plural. Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Tomem cuidado com essas heresias. O Messias ressuscitou no fim do Shabat, sábado. Por isso, quando as Marias foram lá, no domingo de madrugada, já não acharam mais ele no túmulo, porque ele tinha ressuscitado no final do sábado. Lembrando que a madrugada deles era 18, 19 horas no nosso relógio. Pegaram? Então o Messias, né, o dia do Senhor é o sábado, não é o domingo. Os evangélicos seguem a mesma viés ideológica dos católicos por conta desse erro, dessa heresia, né, no que diz respeito à ressurreição do Messias. Ele foi colocado na véspera do grande sábado, que era o feriado da Páscoa, e ressuscitou no fim do 7º dia, no sábado da semana. Então, na véspera do sábado feriado, ele foi sepultado, e no sábado, no final do sábado, o 7º dia, ele ressuscitou antes do domingo. Ele não ressuscitou no domingo. Foram procurá-lo no domingo e ele não estava mais lá, e foram de madrugada, ele já não estava. Lembrando que a madrugada 18, 19 horas. Então antes disso ele já havia ressuscitado, no final do sábado. Tá certo? Então o dia do Senhor, do mandamento de Deus, é o sábado. Não é o domingo. Pra você ter uma ideia, a Igreja Católica em algumas Bíblias, se eu não me engano na versão Aparecida, mudou. Tirou o mandamento, farás para ti imagem de escultura. Olha só. E o dia do sábado colocaram a guarda do domingo. Olha que heresia. Alteraram. Os profetas, Daniel fala sobre isso em Daniel 7, que o anticristo alteraria os dias, né? Ele vai alterar. Então ele não só alterou a lei, como ele também depois se levantou contra a Santa Aliança, se juntando aos transgressores e aos que abandonaram a Santa ou Sagrada Aliança. Então tomem cuidado com esses ensinos desses falsos profetas, e vão servir apenas para condenar as vossas almas. Se você quiser ter mais informações sobre isso, entre em contato comigo, acesse o meu canal no YouTube, se inscreva, TV em Verdade Vos Digo no YouTube, e lá nós temos um calendário e eu explico detalhadamente que dia que o Messias nasceu. Tem um outro vídeo que eu posso passar para vocês, que fala quando foi que ele ressuscitou, tudo ali, ó, datado, explicado corretamente, tá bom? Então não perca essa oportunidade de conhecer a verdade. Agradeço aí para vocês que estão vendo, assistindo esses vídeos. Peço que vocês propaguem esse material também, e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo. Deus abençoe, shalom.